Vamos falar um pouquinho sobre os jogos, então, que nós teremos nessa semana 3. E a semana 3, ela reserva algumas partidas bastante interessantes, né? Ah, e a partida que, inclusive, vai render participação, vai render College Game Day lá presencialmente, coisa assim, é a partida entre Tennessee e Georgia. Uma partida entre duas equipes invictas, né? Equipes que Tennessee já pegou Syracuse, né? Até uma equipe mais forte, mas Georgia pegou duas equipes que nesse momento são fracas, né? Uh, mas é uma partida que reúne certas expectativas ali, um confronto entre dois times de SEC, um clássico, entre duas equipes ali com sua relevância. O que dá para esperar de uma partida como essas aí na tua visão? Bom, para mim, essa partida vai revelar muita coisa sobre Georgia e Tennessee para essa temporada, porque as duas equipes, Georgia não teve nenhum teste até agora na temporada, né? Convenhamos que os adversários que Georgia pegou até agora são Marshall e Austin Peay é da FCS, uma equipe bastante fraca, e Marshall também. É uma equipe da FBS, mas muito mais fraca que Georgia. E Georgia ainda parece estar engrenando na temporada, não me parece uma equipe redondinha. Defesa muito bem, mas não foi realmente testada. O ataque não parece ser um ataque muito explosivo até o momento, mas não precisou ser explosivo até agora, justamente porque enfrentou adversários muito mais fracos. Mas, por outro lado, a gente tem uma equipe de Tennessee que, como você mencionou, não foi testada nessa semana passada, mas teve uma partida contra Syracuse em que a equipe mostrou, assim, teve uma performance até vistosa no ponto de vista ofensivo. A defesa ah, foi boa, apareceu em momentos importantes, quando precisava aparecer, não teve uma performance espetacular, mas mostrou segurança. Eu tô gostando mais de ver o ataque de Tennessee até agora do que o ataque de Georgia, para falar a verdade. Eu gosto do Joey Aguilar, gosto de ver ele jogar desde a época de Appalachian State. Eu acho que a troca a saída do Nico Amaleava e a entrada do Joey Aguilar foi até positiva para Tennessee, que eu acho que o Joey Aguilar tem potencial de ser até melhor que o Nico e tem jogado bem até agora. Jogo corrido de Tennessee também, jogo corrido de Tennessee que conduziu esse ataque ano passado com o Dylan Sampson. Agora não tem o Sampson, mas tem uma rotação boa ali com o Star Thomas e o Deshaun Bishop. Eu gosto dessa dupla de running backs. Então, eu acho que em questão de ataque, Georgia e Tennessee estão pau a pau. Eu acho que a defesa de Georgia é um pouco melhor, tem um pouco mais de ganha no aspecto físico, ganha nas linhas. Acho que a linha defensiva de Georgia é um pouco melhor, mas a de Tennessee não fica muito atrás. Eu quero ver como o Gunnar Stockton, o quarterback de Georgia, vai se portar jogando aquela que vai ser uma das partidas mais importantes. Não vai ser a mais importante porque ele jogou ano passado no playoff, né, na derrota de Georgia para Notre Dame. Mas em termos de temporada regular, essa vai ser uma das partidas mais importantes da carreira dele. Jogando no Neyland Stadium, em Knoxville, um estádio dificílimo de se jogar como visitante. Não sei se ele vai aguentar a pressão, porque eu não sinto muita firmeza nele, não. Até mesmo nessas partidas dessas duas partidas que ele jogou até agora na temporada. Eu acho que para a Georgia é necessário que o jogo corrido assuma a responsabilidade, caso a pass rush de Tennessee realmente consiga pressionar o Gunnar Stockton e fazer com que ele cometa erros, impedir que ele tenha muito tempo ali no pocket para ler o campo, fazer suas progressões e aí achar seus recebedores. Eu quero ver como o Nate Frazier vai jogar nessa partida. O principal running back de Georgia, eu acho que ele pode ter
pode ter um certo destaque nesse jogo. Mas eu acho que esse jogo é mais, para mim, deve ser mais equilibrado do que as casas de aposta estão indicando. Eu não sei se eu colocaria a Georgia como favorita. É um jogo bastante perigoso para os Dogs. Eu acredito até, se eu tiver que apostar, eu aposto que Georgia ganha, mas a diferença vai ser menor do que essa linha aí de 7 pontos que as casas de aposta estão indicando. Tennessee tem uma equipe muito física também, uma boa defesa, que pode gerar pressão, pode dificultar muito a vida do Gunnar Stockton. Então, acho que vai ser um jogo de poucos pontos, que até tem sido uma tônica dessa temporada do college football até agora. As principais partidas não têm tido muitos pontos. Então, vai ser um jogo defensivo, sem explosão, sem ataques explosivos, mas bastante interessante e equilibrado. Pode ser um jogo que pode ser decidido, inclusive, ali nos detalhes, né, propriamente, assim, de dois times que, às vezes, se conseguir uma grande corrida, um grande passe, ali, uma situação bem específica que consiga se virar, pode ser uma coisa que possa vir a acontecer, né, sabe? Pode ser um diferencial para decidir quem ganha ou quem perde. Até um fator interessante que eu estava acompanhando, que o pessoal da transmissão do jogo da semana passada de Tennessee falou. Tennessee tem o time mais jovem, se não me engano, dentre todos os 16 times da SEC, a média de idade ela é bastante baixa, né? Então é uma equipe bastante jovem, né, em diversos aspectos. É um programa ali que está tentando se reconstruir em certos aspectos. Não que fosse um time ruim, né, mas assim, é um time que ano passado deu claramente para perceber, né, que é um time que chegou no playoff, né, venceu seus 10 jogos, mas na hora de pegar um time forte de verdade, não deu, né, não conseguiu competir, né. Esperava-se, né, que essa temporada fosse uma temporada bastante de transição, né, principalmente ali com o Joe Aguilar sendo esse quarterback transicional para o próximo grande quarterback que está por vir, né, que é o Faison Brandon, que é um, segundo alguns analistas, é o principal prospecto do high school para o college para a próxima temporada, ele que é quarterback, né, no caso. No caso, muita gente considerando que o Joe Aguilar seria apenas um esquentador de banco, mas, por enquanto, o Aguilar tem pênalti formado, né. Minha grande desconfiança envolvendo o Tennessee ainda é a questão da defesa, que os Vols tomaram 26 pontos ali de Syracuse, e me preocupou que, assim, os jogos de Tennessee eles são muito longos. O jogo entre Tennessee e Syracuse, se não me engano, durou umas 4 horas, o que é muito causado por conta que Tennessee tem um ataque que funciona muito rápido, é um time que passa muito a bola, e quando tem muito passe incompleto, o tempo para. Isso faz com que o relógio ande menos, sabe? Então, assim, a Army tá num canto, assim, em termos de jogo de durar 3 horas e pouquinho, e Tennessee tá no outro lado, com jogos que duram mais de 4 horas, até se bobear. Assim, são times, assim, talvez completamente opostos, né, em certos aspectos. Vamos ver como é que isso vai acontecer, né? Eu acho que tentando ver se o Joe Aguilar consegue confiar um pouco ali em recebedores mais experientes para tentar se livrar ali de certas situações, né? Tentando ver se o jogo terrestre ele consegue se sobressair. E eu tenho minhas desconfianças também a respeito do Gunnar Stockton também, sobre o potencial. E só falando sobre a linha, né? A linha de 7 pontos foi a linha que abriu e, como tu corretamente falou, não é o favoritismo para 7 pontos, se for analisar. A linha de ontem para hoje, ela diminuiu para um favoritismo de Georgia por apenas 3,5 pontos, para ver como Eu acho mais justo. é uma linha bem mais justa, né? Assim, um jogo que se prevê equilibrado e tal, né? Tanto a ponto de precisar, portanto, dessas atualizações. Eu ainda acho que Georgia vence, Georgia é um time mais experiente e tal, mas o jogo tem que ser jogado. Tô palpite. Eu acho que Georgia ganha também, mas vai ser um jogo muito equilibrado, margem ali de 3 pontos ou menos. Vale lembrar que, apesar da rivalidade ter se intensificado nos últimos anos, após décadas de Tennessee ter sido um saco de pancadas, não só de Georgia, mas de outros rivais dos Vols dentro da SEC,
Georgia Tennessee não vence Georgia desde 2016, desde aquele jogo que eu acho que tu lembra bem, aquela Hail Mary ali pro Jawan Jennings em Athens, jogo que foi no estádio de Georgia. Jawan Jennings pegou a bola ali no segundo andar e Tennessee ganhou numa temporada que foi até boa para os Vols ali em 2016. Desde então, só vitórias de Georgia, mas Georgia conseguiu foi campeã nacional aí 2 vezes nesse período. Então, agora Tennessee, eu acho que tem a grande oportunidade de, ainda mais jogando em casa, reverter essa cima. E esse é um dos confrontos que Tennessee sempre tem como seus confrontos mais difíceis, né? Porque Georgia e Alabama, que são confrontos fixos, daí tem Vanderbilt também, que é um confronto fixo. Tennessee sempre teve um pouco essa dificuldade em termos de calendário, né? E nesses anos de entre safra, Tennessee sempre sofreu muito, né, para conseguir consolidar um time.